Kant os males espante. Ah, isso foi tão boa que eu engasguei. Não resistiu. Devia ter ficado quieto, né? Essa foi de lascar. Mas é que, na verdade, hoje é aula de Nietzsche, ainda mais nesse tempo seco, ataca a minha rinite. Nossa. Essa foi boa. Aguenta, hoje... Hoje tá atacado, né? Tá engraçadinho hoje, hein? Não, eu já tô totalmente tranquilo com as câmeras. Já tô aqui me sentindo no Big Brother. Bom, então vamos lá, meus queridos. Então hoje a nossa aula será sobre Nietzsche, tá? Bom, o Nietzsche é um autor aí do século XIX, tá? Um autor alemão, e ele recebe muitas influências diretas do Schopenhauer, e ele é um grande crítico das ideias do Kant e das ideias do Sócrates. Tá? Então, quando a gente vê, quando a gente começa a perceber o que a gente tem estudado, tá? A gente vê que o Kant, ele também é um idealista como Sócrates. A grande diferença aqui é que o Kant, ele aprofunda um pouco mais nessa ideia do dualismo entre razão e experiência, a razão prática e a razão, a razão pura e a razão prática. Então, ele cria uma nova ideia sobre a racionalidade ou sobre o idealismo. Até ele fica conhecido como um filósofo idealista transcendental. Então, ele não é um filósofo idealista clássico como Sócrates, tá? Ele é um filósofo idealista transcendental. Pessoal, tem alguém aí com o microfone ligado? Se puder desligar, por favor. Eu acho que é a Bruna Ferreira. Bruna, se puder desligar o microfone. Eu mandei mensagem para ela, não vi. Tá. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu desligo aqui. Beleza. Beleza, desliguei. Bom, continuando. Então, o Kant, ele fica dentro desse campo do idealismo junto com o Sócrates, claro que de uma forma um pouco diferente. O Schopenhauer, tá? Ele parte também um pouco do idealismo, mas o Schopenhauer está um pouco mais ligado ao empirismo. Porque, não sei se vocês lembram na aula do Schopenhauer, ele vai dizer que, basicamente, não existe liberdade, né? A nossa vontade, ela está, em algum grau, determinada ou pela nossa cultura, ou pelo mundo que vivemos, pela história que tivemos, pelas necessidades do nosso tempo, tá? Então, ele tem essa característica mais empirista, ou seja, ele está mais ligado na ideia de que a nossa razão, tá? A nossa mente, ela está muito mais formada por uma determinação externa. É claro que ele não descarta totalmente a ideia do Kant, tá? Mas ele tende a se pautar muito mais na ideia de que existem determinações externas que moldam de alguma maneira a nossa vontade, e até por isso nos gera muita dor, muita angústia, justamente porque nós estamos sempre vivendo para suprir essas necessidades que são determinadas pelo meio. É claro que ele não é pessimista a ponto de não apontar uma saída para isso. Ele aponta uma saída para isso. E aí, como eu disse, né, a contemplação do verdadeiramente belo, que é a ideia de que a nossa razão pode transcender a essas determinações materiais. Tá? Então, ele aponta possibilidades, mas ele ainda entende que o sofrimento humano está muito ligado a todas essas determinações externas. Bom, aqui o Nietzsche, tá? Ele vai partir um pouco dessas ideias do Schopenhauer, tá? Sobretudo as ideias relacionadas à vontade, ao desejo, tá? O Nietzsche ele vai endossar, ele vai continuar basicamente na ideia do Schopenhauer, tá? De que é isso, de que o ser humano ele é
um ser histórico e ele é um ser moldado pelas determinações à sua volta, seja a cultura, seja a sociedade, seja o tempo histórico, seja as necessidades materiais. Então não existe um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma espécie de ilusão, é uma espécie de ideologia, tá? E aí o Nietzsche ele vai trabalhar bastante com essa categoria de ideologias. Só que o termo que o Nietzsche vai utilizar é ídolos, tá? Eu vou até colocar aqui porque às vezes eu não sei se a minha dicção está muito boa. Então o Nietzsche ele trabalha com a ideia dos ídolos. O que o Nietzsche diz? Ele diz assim, ó, em todo o tempo histórico, o ser humano ele se apega em diferentes ídolos. E ídolos pode ser uma porção de coisas, ou quase todas as coisas, que nos organiza como seres humanos e como sociedade. As leis são ídolos, a religião são ídolos, as crenças são ídolos, a ideia de Estado, nação ou nacionalidade são ídolos, a própria língua, a linguagem é um ídolo, ela aprisiona a nossa razão e os nossos conceitos, tá? A filosofia, a ciência, para o Nietzsche também são ídolos. Então, ídolo é tudo aquilo que nós, seres humanos, tendemos a nos associar, acreditar, entender como verdade, mas para o Nietzsche são ilusões. Então, Nietzsche vai dizer que nós vivemos em um mundo repleto de ilusões. Tá? Por exemplo, a gente cresce em um mundo que faz a gente acreditar que a gente é brasileiro. Porque nós nascemos dentro do território brasileiro, porque nós falamos português, porque nós compartilhamos coletivamente da história do Brasil, porque nós compartilhamos de uma cultura e de uma sociedade brasileira. Durante o nosso ensino escolar, nós aprendemos o hino à bandeira, o hino nacional, o hino da República, o hino da independência, as cores da bandeira, o que significa cada uma das cores, o hino municipal, o hino estadual, a expressão ordem e progresso, ou seja, nós somos culturalmente, nacionalmente, institucionalmente, socialmente moldados por esses ídolos. E esses ídolos, eles existem, por exemplo, o ídolo nacionalidade. Ele é construído em todas as nações. Tá? Então, até aquela ideia de que os argentinos são isso ou aquilo. Isso também é uma construção. Quando você abre um campo de competição com seu vizinho, você fortalece a sua identidade. Então, isso para ele é o nacionalismo. Para o Nietzsche, o nacionalismo é um ídolo. O nacionalismo, o patriotismo são ídolos. Tá? Mas e aí? Agora eu vou questionar vocês. Somos brasileiros mesmo? Né? Será que toda essa ideia que temos de ser brasileiro não parte de uma construção? Tá? E uma construção justamente para que a gente possa viver uma vida relativamente coesa. Só que o Nietzsche não está falando aqui que existe um gênio do mal que fica pensando nisso, ou que é o capitalismo que fica pensando nisso, né? Ele não parte por esse lado, ele apenas constata que nós pautamos a nossa existência a partir desses ídolos, a partir, então, daquilo que acreditamos que nós somos. Tá? Só que muitas coisas podem ser ídolos, e esses ídolos, para o Nietzsche, é o que possibilitou que a gente se organizasse como ser humano e como sociedade, inclusive. Tá? Não fosse a criação desses ídolos, nós não conseguiríamos nem viver em sociedade. Tá? E o Nietzsche concorda com isso. Imagina só,
Imaginem os nossos ancestrais mais antigos, tá? Ali, no momento da história em que nós estávamos criando as primeiras palavras, tá? Criar e desenvolver a fala foi uma necessidade humana, por exemplo. A partir do momento que um ser humano identificou na natureza uma pedra e passou a chamar aquilo de pedra, tá? Ele já criou um ídolo, ele já criou uma ideia, um conceito sobre algo. Só que se não houvesse a criação desse conceito, por exemplo, o ser humano não teria conseguido se organizar, tudo seria caótico, porque a linguagem foi talvez o primeiro passo da humanidade na constituição de todos os ídolos existentes. Por quê? A partir do momento que o ser humano, aos poucos, isso não foi do dia para a noite, nem de uma geração para outra, tá? Isso foi ocorrendo ali no longo das gerações, dos séculos e dos milênios, tá? Então, a partir do momento que o ser humano cria as primeiras palavras, ele também possibilita um desenvolvimento social, cultural, das leis, da sociedade, tá? E passa a transmitir conhecimentos de uma geração para outra. Olha só como isso vai consolidando cada vez mais a ideia de ídolo. Então, imaginem só, a partir do momento que o ser humano passa a chamar pedra de pedra, pau de pau e fogo de fogo, ele consegue ensinar para as gerações futuras com muito mais eficácia como fazer o fogo, por exemplo. Tá? Ou como organizar a caça, ou como organizar as atividades do dia. Então, a criação da linguagem para o Nietzsche, ou não é a criação, o desenvolvimento da linguagem para o Nietzsche foi um evento que, aos poucos, vai consolidando a criação dos primeiros ídolos. E com isso, necessariamente, a criação das primeiras regras da sociedade. Por exemplo, quem é que vai caçar, quem é que vai fazer o fogo, quem é que vai ensinar o fogo, quem vai ensinar as crianças, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo. Consegue entender que é um desenvolvimento gradual e que vai consolidando, assim, as primeiras normas e regras de existência. Então, assim vão sendo criados os primeiros ídolos. E com o desenvolvimento da linguagem, o ser humano também passa a interpretar o mundo. Então, o mundo não é exatamente aquilo que nós vemos. O mundo é aquilo que interpretamos. E com isso, começa a surgir, por exemplo, a ideia das crenças, das religiões, tá? E aí não é o Nietzsche, sou eu que estou falando, pautado em outros estudos da área de história. Para vocês terem uma ideia, os primeiros indícios de que o ser humano já tinha alguma crença, que já acreditava em alguma coisa, remonta de pelo menos a 70 mil anos atrás. Então, pelo menos há 70 mil anos atrás, o ser humano já acreditava em algo, já interpretava a natureza a partir de uma crença. Quer dizer, o ser humano já queria entender a natureza, ou ele já queria entender os fenômenos há pelo menos 70 mil anos atrás. Professor, como são esses indícios? Bom, os túmulos, tá? Muitas ossadas aí de humanos foram encontradas numa datação do carbono. Eles fazem lá o exame do carbono e sabem mais ou menos
de quando é aquela ossada. Em muitos lugares do mundo, encontraram-se ossadas de cerca de 70 mil anos atrás para cá, em que eles enterravam os seus mortos, todos deitados do lado esquerdo, em posição fetal e com uma cavidade nesse túmulo, tá? Virado justamente para o sol poente, quer dizer, para o oeste, tá? Não se sabe exatamente no que eles acreditavam, mas isso é totalmente simbólico. Quer dizer, o ser humano já há pelo menos 70 mil anos atrás era enterrado, sepultado. Isso é um ponto, tá? Se você não deixa ali o corpo apodrecer na natureza, você sepulta esse corpo, quer dizer que você acredita em alguma coisa relacionada com a vida ou com a morte, ou com a vida após a morte, pelo menos. E muitos corpos em muitos lugares do planeta, virados para o lado esquerdo, com uma cavidade redondinha nesse túmulo, né? Na verdade não é uma tumba, né? Não é túmulo, é mais uma ideia de tumba, voltado sempre para o sol poente, e os corpos em posição fetal. Quer dizer, isso está carregado de símbolo, tá? Em alguma coisa eles acreditavam, ou eles questionavam o que vinha depois da morte. Se eles questionavam o que eles viam depois da morte, e se eles tinham esse ritual fúnebre, quer dizer que eles já tinham ali algumas regras de existência. Consegue entender? Quando você entende, vamos falar assim em termos bem chulos e bem simples, mas que a gente pode entender com mais clareza, ou com bastante clareza, não é? A morte é que define a vida. É o medo da morte, é o medo do que vem depois da morte que determina as nossas ações em vidas, se não agora, pelo menos, era assim para os nossos ancestrais de, no mínimo, 70 mil anos atrás. Conseguem entender? Então, olha só como ídolos já estavam sendo criados, ou seja, interpretações sobre o que é a realidade, ou uma tentativa de compreender alguma coisa ali, ao seu modo, já existia, certo? Então, o Nietzsche ele vai entender esse como um processo humano. Isso é um processo humano. Criar uma interpretação de uma realidade é humano. Como ele diz, é humano, demasiadamente humano. Quer dizer, as nossas regras sociais, a nossa cultura, a ideia de nação, o que é certo, o que é errado, são interpretações humanas de uma realidade, mas não corresponde à realidade. Só que as interpretações do mundo, por exemplo, todos nós temos uma série de interpretações sobre tudo que vivemos. Se a gente vai ver lá algo na política, a gente tem uma interpretação que é própria, mas que também é pautada num coletivo. Se nós vemos a relação de um casal, seja nós, como parte desse casal, seja olhando para outro casal, nós temos uma interpretação dessa realidade, mesmo que ela tenha uma influência coletiva. Quando falamos em certo e errado, existe uma interpretação. Agora, não quer dizer que isso seja exatamente a realidade de todas as coisas. Nem quando falamos em termos de natureza, nem quando falamos em termos de ser humano. Agora, essa capacidade humana de criar interpretações e, a partir dessas interpretações, criar um modo de vida e um modo de existência, isso, para o Nietzsche, é essencialmente humano. Consegue entender? Então, Nietzsche vai dizer que todos esses ídolos moldam a nossa existência, ou seja, todos esses conceitos ou interpretações que nós temos da realidade, que é passada para nós, isso
desde quando o ser humano se entende por ser humano. Certo? Bom, e ele vai dizer o seguinte, que é exatamente o fato de estarmos apegados a esses ídolos é que faz com que a nossa existência seja sempre dolorosa, seja sempre angustiante. Por quê? Esses ídolos, eles não são a realidade, certo? Mas eles representam uma realidade. Eles representam um modo de vida, um modo de pensamento, um modo de existência pessoal e coletivo, tá? Por exemplo, e agora, continuando na análise do que são esses ídolos, mas trazendo alguns outros exemplos para vocês. Jesus Cristo. Jesus Cristo é um ídolo para o Nietzsche. Quer dizer, o modo de vida de Jesus, como ele viveu, o que ele disse, o que falaram que ele disse, os seus passos, o seu caminho e, sobretudo, a sua morte, tá? Possibilita a formação de uma nova religião, de um novo pensamento religioso. Isso, para o Nietzsche, é o nascimento de um ídolo. Tá? E a vida de Jesus, a existência de Jesus, o que Jesus fez, o que disseram que Jesus fez, como ele morreu, gera regras dentro dessa religião. Ou seja, ela gera dogmas, ela gera proibições, ela gera tabus, e ela cria noções de certo e errado. Conseguem entender? Então, passa a existir uma moral cristã, digamos assim. Essa moral cristã, ela está, em maior ou menor grau, inserida em todas as sociedades cristãs. Ela está, em maior ou menor grau, inserida em todas as pessoas que se encontram nessas sociedades cristãs. Professor, mesmo os ateus, Por quê? Quando o ateu nega a existência de Deus, ele está também negando a existência de Cristo. Então, o próprio ateísmo dele é moldado na negação de Cristo. Consegue entender? Então, em algum grau, esse ídolo que é todos os dogmas, as regras, as leis do que é Cristo, por exemplo, estou falando de Cristo, porque ele também falou de Cristo, mas ele vai falar ainda de muita gente. Tá? Tudo isso, tá, constitui em algum grau e perpassa em algum grau a nossa existência, individual ou coletiva. Então é assim que opera um ídolo, por exemplo. É assim que existe um ídolo. Tá? E o Nietzsche vai identificar todos esses ídolos como o verdadeiro mal da humanidade. Ele vai dizer, olha, criar ídolos é essencialmente humano, mas é também isso que aprisiona o ser humano. Os ídolos é aquilo que dá condição do homem viver em sociedade, de se organizar como ser, de sair do caos e gerar uma ordem de existência. Mas são esses ídolos também que vai aprisionar o ser humano numa ideia de verdade. É isso que aprisiona o ser humano também numa ilusão. E aí é vivendo nessa ilusão que o ser humano acaba vivendo de forma coerente ou coesa. Só que essa existência coerente ou coesa é dolorosa para o Nietzsche. É isso que causa angústia. Ele vai dizer, por exemplo, que o próprio Sócrates é responsável por isso. Tá? Porque até então, vamos lá. O Nietzsche ele dizia o seguinte: antes do Sócrates, o modelo de existência dos gregos antigos era pautada em dois polos. Tá? Um é o apolíneo,
ou seja, ligada ao deus Apolo, que é o deus da sabedoria, o deus da construção, da realização, tá? É o Apolo. Do outro lado está o Dionísio, que é o deus da festa, é o deus das celebrações, é o deus do vinho, é o deus mais ligado ao aspecto carnal. Vamos dizer que o Dionísio é o deus mais ligado ao aspecto carnal do ser humano. E o Apolo é o deus mais ligado ao aspecto racional, espiritual do ser humano. Então ele vai dizer assim, que os gregos viviam orientados por esses dois polos. Um polo, um extremo racional espiritual, e um outro mais humano animal, digamos assim. E os seres humanos conviviam com esses dois polos. Por quê? Ao passo que os gregos antigos realizavam obras, faziam o bem, etc, 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 eles também se divertiam, festejavam, tinha a sua boemia, a sua luxúria, tá? Tanto que celebrações, aí, rituais, em homenagem ao deus Dionísio, envolvia muita bebida, envolvia muita comida, envolvia muito sexo, envolvia orgia, tá? Enquanto que os rituais do deus Apolo envolvia sabedoria, retidão. E os gregos compactuavam com esses dois modos, porque os gregos viviam nessa ideia de que dois polos conviviam e formavam um único ser. Isso é uma característica muito importante do politeísmo grego, do politeísmo romano. Tanto que os deuses romanos e os deuses gregos, eles têm muitas características pessoais humanas. Zeus, por exemplo, Zeus fazia de tudo para enganar as mulheres e os homens para poder se deitar com eles. Isso é uma característica, não vou dizer que é certo ou errado, mas enfim, isso é essencialmente humano. Tá? A esposa do Zeus, a Hera, ela era amplamente... A Hera era uma deusa... É ruim falar era. Desculpem. Mas a Hera era uma deusa vingativa. Tá? Ela se vingava dos seres humanos. Consegue entender? A Vênus, como é que chama a Vênus? A Afrodite. A Afrodite era uma deusa extremamente vaidosa. Então, os deuses tinham características humanas. Mas a gente já ouviu em algum lugar a ideia de que Deus é a nossa imagem e semelhança. Isso para os gregos era muito verdade. Os deuses tinham características humanas. Porque os deuses, eles entendiam tudo como partes da natureza. Assim como o sol, a lua, a chuva e os ventos também são deuses, a guerra, a ira, a vaidade também são energias da natureza. Também estavam presentes nos deuses. Bom, então o politeísmo grego, ele contemplava a humanidade, o ser humano, em suas características mais amplas. Então, não existia uma negação de um aspecto de luxúria, de preguiça, mas também não existia apenas o polo do bem. O bem e o mal, o claro e o escuro, o certo e o errado, o justo e o injusto, eles estavam no mundo, tá? Segundo as crenças politeístas dos gregos. E os gregos conviviam com isso. Só que, é claro, se um grego vivesse apenas como o deus Dionísio, é claro que ele seria punido. Existem muitos deuses justamente para você estar de acordo em equilíbrio com todos os deuses. Mas, em outras palavras, é como se a gente pudesse racionalizar. Olha, nós temos que estar em equilíbrio, em
em contato com os diversos e diferentes aspectos da nossa natureza. Então, o Nietzsche vai identificar isso na cultura grega antiga e clássica. Só que quando vem o Sócrates vai dizer, olha, tem um problema. O ser humano ele é essencialmente racional. É a ideia que guia o homem. É a razão que guia o homem. Os outros aspectos, eles devem estar subordinados pela razão. O ser humano tem que passar por um caminho de elevação para dominar todos esses outros aspectos e instintos da existência, todas essas forças naturais. Porque, basicamente, existir é uma jornada do autoconhecimento. É o domínio da razão sobre toda essa gama de características que estão ligadas aos deuses. Quando Sócrates chega e faz isso, tá, ele vai ganhando muitos adeptos. Por isso, quando Sócrates é condenado a beber o veneno da cicuta, uma das acusações é de ir contra a religião e as tradições e corromper a juventude. Se a gente olhar a partir da perspectiva do Nietzsche, foi isso sim que o Sócrates fez. O Sócrates ele foi contra a religião e as crenças da época e, por outro lado, também corrompeu os jovens, fez com que os jovens passem a viver e buscar outras ideias. E isso afetava diretamente o governo de Atenas. Isso afetava diretamente o controle de Atenas. Por quê? A partir do momento em que as pessoas passam a buscar um novo modelo de vida, elas passam a se pautar por outras regras. E se essas regras não estão condizentes com as regras anteriores, isso gera um problema no governo, isso gera um problema no Estado. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Compromete todo o sistema, Vinícius. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Tá? Roma dominava politicamente a Judéia. A Judéia, ela era governada ali, em termos de leis locais, pelos juízes, pelos patriarcas hebreus, tá? Os fariseus. Quando chega um cara e, de repente, ganha um monte de seguidores com uma nova ideia que fala sobre amor, que renega basicamente todos os antigos testamentos, as antigas leis, as antigas escrituras, e as pessoas começam a se adequar a isso, é claro que isso vai gerar um problema para esses fariseus que estavam no controle da Judéia. E é claro que vai gerar um problema também para quem está lá em Roma. Então, são duas pessoas, tá? Jesus, Sócrates, eu posso citar outros nomes na história, em outros lugares, que romperam com um modelo de idolatria que era da época. Jesus fez isso, Sócrates fez isso. Quando Sócrates faz isso com os gregos, tá? Cada vez mais a filosofia do Sócrates vai se expandindo, Sócrates vai ganhando uma série de adeptos póstumos, né? Que vão aí espalhando seus ideais, e isso, tá? Vai ganhando força posteriormente no Império Romano. Quando Jesus morre, para o Nietzsche é como se essa ideia de que existe um ideal de existência já está pronta na cabeça e na mentalidade do Império Romano, das pessoas do Império Romano. Então, o Nietzsche vai dizer, é por isso que o cristianismo se espalhou com tanta facilidade pelo Império Romano. Por quê? Porque já tinha tido Sócrates, que tinha tido essas ideias de que existe um ideal de ser humano que deve se elevar, que deve se conhecer, que deve buscar o amor, que deve buscar o justo, o bom, o belo. Quando chega Jesus falando coisas parecidas,
Só que falando de reino dos céus, de Deus, de amor, de ame a si mesmo como eu vos amei, ame ao próximo como eu vos amei, tá? As coisas começam a se encaixar com mais facilidade no antigo Império Romano. E aí o Nietzsche vai dizer que isso é um problema, tá? Por quê? Criou-se, então, uma moral socrática que vem a ser consolidada ou endossada, fortalecida por uma moral e uma religião cristã. Consegue entender? E aí isso vai gerar um problema. Por quê? O modelo cristão de existência, para o Nietzsche, e o modelo socrático de moral, é muito cruel. A grande verdade é que os seres humanos não conseguem dominar a sua natureza mais animal. Os seres humanos não conseguem viver tranquilamente apenas sob a pressão de que eles devem ser bons, de que eles devem ser perfeitos, de que eles devem ser racionais, de que eles devem seguir os passos de Cristo. Quer dizer, o cristianismo, ele gera uma religião muito angustiante, ou ideais muito angustiantes, porque você chega lá na missa, o padre vai falar, ó, a gente tem que seguir os passos de Cristo. Só que aí lá na missa mesmo fala que o Cristo era imortal, que o Cristo não pecou, que o Cristo não casou, que o Cristo não fez sexo, que o Cristo não mentia, que o Cristo não se irava. Quer dizer, no cristianismo não tem um Deus que parece com você. Lá na antiga religião grega, você não ficava tão preocupado com as suas características mais humanas, porque os deuses também eram assim. O que você não podia era cair na repetição, no erro, ou ali ficar vivendo conforme apenas um Deus, né? A antiga tradição greco-romana é aquilo, você vai convivendo com esses seus diversos aspectos em equilíbrio. O que é muito parecido com algumas religiões orientais, que tem essa ideia do yin e o yang, que é aquele estado positivo e um estado negativo, ou ideias de luz e sombras. A maioria das religiões, elas aceitam a ideia de que existe o bem e o mal, e de que só pode existir o bem porque o mal existe. O cristianismo nega a existência do mal. Não é que nega, mas nega no sentido de que isso é um produto de Deus. Quer dizer, o mal é o errado. Em outras religiões, o mal não é necessariamente errado, mas é uma das características humanas. Tá? E é claro que o ser humano deve viver em equilíbrio. Em uma série de outras religiões, e na greco-romana também era assim. No cristianismo não tem a ideia de equilíbrio, tem apenas a ideia de fazer o bem, de seguir os ideais de Cristo, de seguir os passos de Cristo. Só que o Cristo é 100% perfeito, e nenhum de nós consegue atingir essa perfeição. Tá? E aí, essa é uma das obras do Nietzsche, que se chama O Anticristo. Tá? Só que aí todo mundo fala, meu Deus, é do demônio! É do demônio, é o anticristo, é o apocalipse. Não é essa a ideia. Tá? O Nietzsche era ateu, mas aqui o ponto do Nietzsche não é esse. Nenhuma obra dele ele faz uma defesa do ateísmo dele. Tá? Ele está dizendo é que a religião cristã, ela gera, sim, um peso muito poderoso sobre os seres humanos, porque não se pode atingir o ideal dessa religião. É impossível. A priori, se a gente pensar muito bem, se a gente parar para pensar que dentro dos dogmas ou das regras ou das leis do cristianismo, todos nós vamos para o inferno. Ninguém vai para o céu. Não tem uma pessoa que não tenha pecado. Né? Sede como Cristo. Mas como que a gente vai ser como Cristo? É impossível ser como Cristo. O próprio Sócrates, né? A moral é o belo, é aquela razão elevada, mas como, meu filho, que eu vou atingir isso? Consegue entender? Então, isso para o Nietzsche é
um dos grandes problemas da nossa civilização ocidental. A nossa civilização ocidental, ela é pautada pelas ideias socráticas. O Kant reforça as ideias de Sócrates por Nietzsche. Ela é pautada ou pelo cristianismo ou pelo judaísmo, e a todas as suas vertentes, e aí tanto o cristianismo quanto o judaísmo têm deuses perfeitos, né? Que são impossíveis de serem atingidos. Então a gente vai falar, ó, a civilização ocidental está assolada pelo judaico-cristianismo, por esses ídolos que tiveram a base no idealismo socrático. E ele vai falar que é isso que gera dor, angústia, depressão, morte, guerra, conflito, fofoca. Consegue entender? É isso que geram os juízes de um do outro. É isso que vai gerar, por exemplo, situações como assim. Ah, você viu a Vitória? A Vitória foi para aquele Carnaília lá e fez uma bagunça danada. Onde já se viu isso? A pessoa tem que se dar o respeito, blá, 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 blá. Por quê? Porque dentro de nós existe um peso de uma busca de uma perfeição que nós não atingimos. Como nós não conseguimos atingir esses ideais, como nós não conseguimos atingir esses ideais, nós deslocamos a responsabilidade de nós e projetamos no outro. Quer dizer, eu também peco, eu falo mal, eu sou invejoso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu evidencio o pecado do outro para me sentir bem psicologicamente com os meus pecados, como quem diz para Deus, olha, Deus, pelo menos eu não sou igual fulano ou ciclano, que faz isso, aquilo, ó. Mas como que a gente faz isso? Evidenciando os pecados ou os erros dos outros. O Nietzsche vai dizer que esse é um grande problema da civilização ocidental, que a civilização ocidental, pessoalmente, todas as pessoas tendem a evidenciar os erros dos outros, por quê? Na tentativa de deslocar a sua incapacidade de ser perfeito, como o cristianismo subjetivamente cobra de nós. Consegue entender esse ponto? Pesado. Boa, beleza. Tá. Vocês estão conseguindo entender a ideia do Nietzsche? Bom, e aí Nietzsche vai falar assim, bom, então o mundo é assim. Nós sofremos por quê? Porque nós não conseguimos lidar com a nossa falibilidade, quer dizer, com o fato de que nós somos totalmente falíveis. Nós não conseguimos lidar com isso, porque a nossa civilização ocidental foi constituída sob o modelo de um cara infalível, que é Jesus. Consegue entender? Isso gera um problema entre nós nos diversos níveis. Professor, mas como que isso afeta, por exemplo, na relação entre as nações? Você já procurou perceber que quando uma cultura não gosta da outra, ou uma, entre aspas, vamos dizer assim, raça, não gosta ou critica a outra, não há sempre uma naturalização de si e uma projeção de que o outro está errado de alguma maneira. Por exemplo, entre franceses e alemães. Os alemães, lá no século XIX, se diziam uma raça superior porque eram descendentes diretos dos povos arianos. Eles eram melhores, eles eram perfeitos. Os franceses, em contrapartida, se declaravam descendentes dos povos francos, que tinham mais cultura, que tinham que tinham realizado a Revolução Francesa. Em contrapartida, a gente pega aqui, né? Os argentinos são muito briguentos, né? Como se os brasileiros não fossem, tá? Diferenças entre nações e culturas, coisas também entre brancos e negros, né?
Ah, mas o branco é bonito por isso, isso e isso. O negro é feio por isso e aquilo. O negro não tem alma. O negro não é capaz. Conseguem entender? São aspectos que assolam. Até a própria Igreja Católica, no século XVI, vai permitir o processo de escravidão dos negros, porque os brancos têm alma e os negros não. É como quem diz, nós estamos mais perto de Deus e desse modelo perfeito. O restante não, por isso pode ser escravizado ou trocado e vendido como animais. Para o Nietzsche, todo esse conflito interpessoal, ou entre nações, ou entre povos, a ideia de que existe um povo melhor que o outro, uma cultura melhor que outra, parte sempre da ideia de que uma pessoa ou um grupo se sente mais próximo de Deus com relação a outro. Por isso se sente no direito de julgar, guerrear, ou se sente no direito de ter aquela terra. Vamos pensar na relação aí com Jerusalém. Existem 3 religiões que reivindicam a posse de Jerusalém: judeus, cristãos e islâmicos. As 3 religiões são monoteístas e as 3 religiões, em suma, acreditam no mesmo Deus. São religiões abramânicas, né? Que são oriundos de um mesmo Deus de Abraão. O Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo e o Deus do islamismo, em suma, é o mesmo Deus. O que diferenciou foram os seus profetas e a forma como eles lidam com isso. Tá? E esses 3 povos reivindicam a posse de Jerusalém, porque cada um diz que está mais próximo de Deus ou da verdade divina do que o outro. Por quê? Porque esse Deus é infalível, ele é perfeito. E um povo, quando não consegue sentir ou ser, julga os outros dentro disso. Agora, digam comigo, quem já experimentou ou vivenciou esse tipo de situação? Que tem alguém falando mal da sua vida ou do que você faz, certo que essa pessoa também comete muitos erros. Tenho certeza que todos vocês. Quer dizer, as pessoas só fazem isso porque não conseguem lidar com a sua falibilidade. Por saberem que não são infalíveis, evidenciam a falibilidade do outro, projetam isso no outro, tá? Bom, então e aí? E aí? O Nietzsche falou, tá, ele jogou esse pedaço de verdade na nossa cabeça, e agora? O que a gente faz com isso, professor? O que o Nietzsche falou? Bom, para o Nietzsche, existe uma solução. E a solução é o que ele vai chamar de super-homem. Super-homem, professor? Como assim o super-homem? Tipo Clark Kent? Não, é outro super-homem. Super-homem. Ou o homem além do homem. Aqui, gente, vamos lembrar que o Nietzsche é um cara do século XIX, tá? Então, quando eu falo super-homem, o homem além do homem, vamos entender como humano, tá bom? É o super-humano, é o humano além do humano. Não pode ser homem, mulher, tá? Então, aqui, o que é esse super-homem? Para o Nietzsche, o super-homem é aquele cara que simplesmente vive e viveu como ele quer e como ele sempre quis, sem estar ligando ou sem estar atrelado aos ídolos. Lei, nação, regra, cultura, nacionalidade, religião. Ele simplesmente vive como ele quer. Pô, professor, então esse cara é maluco. Então é maluco. Olha, sim e não. Tá? O próprio Nietzsche vai falar que 2 grandes super-homens que ele identifica é o próprio Sócrates e o próprio Jesus. Jesus foi um cara que mudou todo o sistema, que ele viveu segundo os ideais próprios, que ele viveu segundo as próprias ideias, que ele viveu basicamente como ele quis, ou segundo o que ele acreditava que era certo, sem estar pautados por esses ídolos. O Sócrates, a mesma coisa. Consegue entender? Então,
Uma pessoa só pode ser livre e feliz se ela se torna o super-homem. Ou seja, se ela guia e orienta a sua vida sem ficar pensando nesses ídolos tipo nação, cultura, linguagem, Estado, religião. São as pessoas que vão ali seguir os seus modelos e os seus ideais próprios de vida. E foi o que o próprio Jesus e o próprio Sócrates fizeram. Tá? O problema para o Nietzsche não é o Jesus em si, ou não é o Sócrates em si, mas é o que fizeram de Sócrates e Jesus. Porque quando Sócrates e Jesus deixaram a sua ideia, nenhum deles falou, é para vocês me seguirem. Para vocês seguirem a verdade de vocês. É o caminho de vocês. Jesus deixou isso muito claro. Sócrates deixou isso muito claro também. Só que, digamos assim, o problema não é Jesus ou Sócrates. É como se o Nietzsche dissesse, o problema é a fanbase. O problema são os idólatras, aquelas pessoas que passaram a seguir aquele modelo como uma idealização. Só que aquilo é inalcançável. Por quê? A jornada e o caminho é de cada um. Ah, professor, então eu vou seguir o que o Nietzsche disse. Não, também não. A gente pode dizer que o Nietzsche é um super-homem, porque ele também viveu ali segundo as suas ideias e os seus ideais, porque o Nietzsche ele ficou doente muito cedo, e aí ele se aposentou muito cedo, e ele recebia lá uma pensão, e ele vivia do jeito que ele queria, ele viajava a Europa toda, ele passava uma parte do dia escrevendo, a outra parte fumando, bebendo, jogando carta. Ele morou muito tempo na Itália, ele morou muito tempo na Suíça, ele rodou por vários lugares da Europa, ele se envolveu com muitas mulheres, ele viveu do jeito que ele achou que ele tinha que viver. Ele escreveu a filosofia dele sem atender nenhuma regra do sistema científico ou acadêmico, que essa é a crítica dele do Kant, porque o Kant ele desenvolve toda uma metodologia para a escrita da filosofia. O Kant não seguia nada disso. Na verdade, os textos do Kant, os textos do Nietzsche, você não sabe onde é o fim e onde é o começo. Ele vai escrevendo segundo a cabeça dele, segundo o jeito que ele acha que tem que escrever. Então, ele não seguia essas regras ou esses ídolos. E se todo mundo no tempo dele era cristão, ele não acreditava também. Agora, se você se pautar no Nietzsche como modelo de existência, você também está fazendo errado, porque quem é o super-homem é o Nietzsche, ou quem é o super-homem é o Cristo, quem é o super-homem é o Sócrates. Consegue entender? O problema é que um super-homem, ele não cria outros super-homens. Na verdade, ele cria pessoas dependentes de um ídolo idealizado. Essa é a crítica do Nietzsche. Só que é isso que a gente vai falar, o caminho é esse, é você entender que você está dentro de um sistema onde você é totalmente determinado por todos esses ídolos, que é lei, regra, Estado, nação, cultura, religião, linguagem. E você está dentro disso e você enxerga tudo isso como verdade, sendo que são ilusões. E isso te aprisiona num modelo de existência que é angustiante, que é dolorosa, porque você vive uma vida tentando atender a ideais inalcançáveis. E para se sentir melhor, você sabe o que você faz? Você vai lá e aponta o dedo no erro do outro, só para se sentir melhor. Ou, em uma escala maior, você vai lá e invade um país, uma nação invade a outra, uma nação entra em guerra, uma nação escraviza a outra. Apenas para satisfazer a incapacidade que nós temos em atingir esses ídolos. Tá? Então, para o Nietzsche, a única forma de você viver bem e viver feliz é se tornar o super-homem, né? Que aí em alemão fica algo como Übermensch. Eu acho que é assim que se escreve, tá? Em alemão. Übermensch, tá? Agora, professor, como que então eu vou identificar tudo isso e me livrar dessas amarras da minha existência e ser feliz? O Nietzsche ele vai identificar a importância disso aqui, ó, que eu vou escrever para vocês no chat. Amor fati.
esse amor fati é um conceito estoicista. Lembra dos estoicistas que nós estudamos? O Sêneca, o Epíteto, o Cícero. Esses estoicos, meu Deus do céu, é muita informação. Ai, Jesus, o que eu faço também? Mas tá dando para acompanhar, vai estar gravadinho, ó. O tio deixou gravadinho, bonitinho para vocês, tá? A gente vai falar assim, ó, o amor fati é importantíssimo. E aí o amor fati, ele era muito citado pelos antigos estoicistas, né? O Cícero, o Epíteto, o Sêneca, o Marco Aurélio. O que é esse amor fati? É o amor ao fado. Amor ao fado. Tá? É o amor ao fado. Quer dizer o quê? É o amor ao seu destino. É amor à sua vida. É amor àquilo que você é. O primeiro passo para você se libertar dos ídolos é aceitar quem você é. É aceitar o que você é. É aceitar a vida que você é. Por exemplo, ó, a vida que você tem. Ai, meu Deus, eu nasci baixinho, gordinho, minha voz é fina, a minha dicção não é boa. Meu Deus, a minha vida é uma desgraça por isso. Não, aceite quem você é. Aceite todas as suas características, mas não como uma forma de resignação, tipo, quem aceita, mas tipo, fazer o quê, né? A vida é assim. Não, não é uma forma de resignação apenas. E também não é muito aquela resiliência que tá na modinha, não, que tá todo mundo tatuando no braço aí, tá tatuando no cóccix, tá tatuando no cotovelo. Não é também resiliência nesse sentido de se adaptar a todas as situações, porque... Ó, alguém ligou o microfone. Porque também se adaptar a todas as situações é também se adaptar ao errado. Não é uma resiliência passiva, não é uma resignação passiva. Cara, é assim, então daqui, o que eu posso fazer de melhor? Consegue entender? Então, disso que eu sou, disso que eu tenho, o que eu posso ser de melhor? O que eu posso fazer de melhor? Ou quem sou eu? O que eu posso ser eu verdadeiramente? Então, beleza, eu sei lá, eu não queria ser aluno do professor Virgílio, mas é assim que o destino fez, então vamos tentar, pelo amor de Deus, ver alguma coisa de bom aí. E logo depois, daqui 6, 7, 8 meses, não vai ser mais, a vida continuou. É muito parecido com aquela ideia dos estoicistas. Lembra que o Sêneca dizia assim, que a dor é inevitável. Sempre vai acontecer algo que vai contrariar a gente. Agora, ficar sofrendo por aquilo, isso é uma escolha nossa. É mais ou menos essa ideia, o amor fati. Tá? Então, quando você se apropria verdadeiramente do amor fati, você consegue se desvencilhar de uma série de amarras e passa a viver melhor. Talvez você nunca vai ser o super-homem, o Ubermensch, igual Nietzsche, igual Sócrates, igual Jesus. Só que você reconheceu que são os ídolos, quem são os ídolos e como eles influenciam a nossa existência, se apropriando desse amor fati, com certeza você vai ter uma vida bem melhor consigo mesmo e até com os outros. Certo, meus jovens? A dor todos nós passamos, mas permanecer nela é uma escolha. Sim, é isso. Alguém quer fazer um comentário? Alguém acha que foi isso aí? Tá legal? Conseguiram entender? Gente, o Nietzsche assim, é uma infinidade de coisas, mas acho que o que serve ali para vocês é isso. Eu acho que isso também é muito útil para vocês lá numa eventualidade não, né? Na posteridade, quando vocês forem aí psicólogos, seja em que campo for, é interessante também você entregar essas ferramentas em que os indivíduos podem se apropriar de quem verdadeiramente são e a quem eles estão atendendo, será? Será que eu estou ali buscando uma perfeição religiosa que eu nunca vou ter e está me fazendo sofrimento? Quem aqui nunca teve uma crise existencial baseada na religião?
você entra lá numa igreja, seja num grupo de jovens da igreja evangélica, católica, que seja, aí aquilo está numa cobrança que você tem que ser assim, que você está sendo assado, que você está errado, todo mundo te aponta o dedo, todo mundo te julga, e você fala, pô, eu sou um bosta, então. Né? Eu sou um bosta. Eu acho que todo mundo já viveu isso em algum momento. Eu não estou falando para vocês aqui abandonarem as religiões de vocês, deixarem de acreditar em Deus, não é nada disso. Muito pelo contrário. Eu tenho religião, acredito em Deus, mas é importantíssimo saber se apropriar dessas ferramentas para você ter uma existência melhor. Porra! Aí você... Eita, Bruna, Pô, aí você eu tenho uma pergunta, mas você pode repetir pode falar o da Bruna aí, tenta. Não, esse negócio que a Bruna me pediu aqui é quase impossível. Inalcançável. Mas, vai falando aí, Laís, que aí eu vou pensando no que eu falo para a Bruna também. Mas eu vou te dar uma resposta, Bruna. Vai. A minha pergunta é a seguinte, quando você explica, né, que existe essa projeção, e aí muitas vezes a gente, eu não sei se essa frase ou se isso é atribuído a ele, mas que a gente escuta assim, quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro. Sim, eu não lembro também se é dele, mas isso é uma frase também, independente de ser do Nietzsche ou não, é uma frase altamente estoicista, tá? É meio que assim, se tem alguém falando mal de mim, eu vou sofrer ou eu vou falar, olha, filho, quem tá errado é a pessoa que tá falando mal de mim, não eu. Quer dizer, às vezes a gente se apropria de um sofrimento que não é nosso, né? Mas eu quero dizer até pelo lado... desse lado de projeção, por exemplo, às vezes acontece muito na igreja também, né? Nessa questão de quando, mas você fez isso, está errado, ou fulano, geralmente é fulano, né? Porque é raro quem chega em você e vai querer te ajudar, mas enfim, fulano fez errado porque não pode isso, porque não pode aquilo, onde já se viu, a família, tanana. Então assim, esses valores às vezes essa fofoca, essa crítica, muitas vezes vem de uma pessoa que em casa também não tem uma atitude, entre aspas, correta, ou de acordo com aqueles princípios que ele está julgando. Ele julga no outro, mas ele não pratica. Sim, também nesse ponto também, Laís. Quando Pedro fala mal de Paulo, sabemos mais de Pedro do que de Paulo. Quer dizer, ele está projetando nele ele projeta no Paulo toda a infalibilidade da qual ele não consegue dar conta. Sim, é isso que eu quis dizer. Exatamente, perfeito. Se o Paulo não dá conta de entregar os trabalhos do professor Virgílio em dia, tá? Existe uma série de coisas que o Pedro também não dá conta de fazer direito ou em dia. Só que para se sentir bem, ele aponta o defeito do Paulo para tirar a carga dos seus ombros da sua própria infalibilidade. Da sua própria falibilidade, desculpa. Perfeito. É aí que tá. Eu sinceramente, eu não sei dizer se essa frase é do Nietzsche. Mas pode ser que seja, tá? Depois vocês pesquisam, pode ser que seja também. Mas é uma frase que também tem uma carga estoica muito, muito forte. Porque, professor, então o Nietzsche era estoico? Não vamos dizer que o Nietzsche era estoico porque o Nietzsche está num outro tempo, mas que o Nietzsche, ele gostava sim dos estoicistas, inclusive do Epicuro, que ele não é bem um estoicista, mas ele está próximo ali da escola estoicista, ele utilizava sim, ele gostava. Por quê? É aquela filosofia, é parecido com a de Schopenhauer, aquela filosofia mais pautada na realidade. As coisas são assim. É assim. Isso é o niilismo. Né? A gente não ouve muito falar que o Nietzsche é um autor niilista. O niilismo é isso. A vida é assim, as coisas são assim. Então, não tem muito o que a gente fazer, a não ser se resignar. Todo mundo acha que o niilismo ele é muito negativo, ele é pessimista. Quando a gente fica falando todas essas coisas aqui do Nietzsche, bate um certo pessimismo.
Só que ele dá uma ferramenta, então a gente não pode dizer que é pessimista. Agora, ele é nihilista. Sim, nihilista é aquele sentido de que existem uma série de coisas acima de nós que nós não conseguimos mudar, que nós não conseguimos alterar, quase que praticamente não existe escapatória. Para o Nietzsche, a escapatória é o amor fati, aceitar como as coisas são. E ser você. Tá? A Bruna pediu uma frase aqui do Nietzsche, não do Nietzsche não, uma frase que define, mas eu já vou lançar uma do Nietzsche mesmo, ô Bruna, que aí você já vai pegar o espírito da coisa. Tá? Eu já vou até escrever aqui que é melhor. Assim, talvez eu esteja usando outras palavras, mas a ideia é essa, tá? Ó, quanto mais alto é o voo da águia, menor ela fica diante daqueles que estão no chão. Quer dizer o quê? Quanto mais você tacou foda-se ali, quanto mais você se elevou dentro do que a águia, ela voa sozinha. Quanto mais você está ali vivendo e sendo você, mais incompreensível você fica para os olhos das outras pessoas. Tá? Então, se você está ali vivendo a sua vida com as coisas que você acha que todo mundo vai ficar falando que você é louco, que você está errado, que é isso, isso e aquilo. Mas, cara, quem está no alto é você. As pessoas só não estão te entendendo porque elas estão embaixo. Elas também não estão alçando os seus próprios voos. Então, essa frase é boa. Outra do Nietzsche que é assim, ó. Vocês vão... não vai conseguir dormir essa noite. E aí é o remédio para tudo. Ó, essa é legal. Torna-te quem tu és. É uma frase simples, extremamente profunda. Torna-te quem tu és. Ai, meu Deus, mas o pastor falou isso. Ai, meu Deus, mas o padre falou isso. Mas o grupo de jovens, mas o meu marido, mas os meus filhos. Torna-te quem tu és. Né? Então é por aí. Mais alguém? Alguma dúvida, pergunta? O Nietzsche é bacana, né, gente? O Nietzsche é top. Aliás, Realmente, todos são top. realmente ninguém vai dormir hoje, né, cara? Todo mundo vai ficar pensando aí. Mas, gente, ó, vocês conseguem perceber que todos esses filósofos que eu passei, eles têm ideias ali diferentes, às vezes, uns dos outros. Mas você consegue perceber que todos eles dão ferramentas para uma diferente, para uma porção de coisas diferentes, ou para diversos campos aí da nossa existência, e que isso, a minha ideia de ter criado essa disciplina, que eu bati o pé na cara e falei, não, vamos criar essa disciplina tal, importante. Por quê? São ferramentas excelentes para vocês utilizarem como profissionais lá na frente. Agora, elas não respondem todas as coisas. É claro, a psicologia ela se desenvolve, obviamente, a partir desses filósofos. Mas é muito interessante você ver ali, às vezes, a coisa um pouco mais simples e mais crua. Né? Então, o que eu quero é trazer ferramentas. E aí, para a vidinha pessoal de vocês, é claro. E também, é óbvio, vocês como futuros psicólogos e psicólogas. Correto? Correto. Beleza? Então, nosso trabalhinho então, já está instituído. Como eu vou... Aqui é Sônia. Quando você é julgado por alguém, aquilo que foi julgado é a dificuldade dessa pessoa, quem julgou. Geralmente é assim. Sim, quando alguém julga quem você é, quem você foi, o que você passou, né? Quem está com problema de julgamento é a pessoa, pô, né? Quem é a pessoa para falar qualquer coisa? A pessoa que não soube tomar o rumo da própria vida e está apontando o erro dela mesmo em você, porque ela não tem capacidade de lidar com a sua falibilidade. O fato de que somos falíveis. E é muito bom. A primeira coisa, gente, agora eu vou falar assim, a experiência pessoal do professor Virgílio. Gente, o primeiro passo, eu acho, de tudo aceite que você é um ser falível. Todos nós erramos. Todos nós somos imperfeitos. E não temos que atender a ninguém. Nós não temos que ser perfeitos para ninguém. Aceite a sua falibilidade. Aceite a sua imperfeição.
Aí você começa a dar os outros passos, aí você pode pegar Sócrates de exemplo, os estoicos de exemplo, Nietzsche de exemplo, Kant de exemplo, todo mundo vai te ajudar a criar uma existência melhor. Certo? Então é isso, pessoal. Ficou para o 30 de maio, acho que o prazo está legal, vocês têm aí 11 dias para fazer, um trabalhinho de 2 páginas, basta escolher apenas um autor. Hoje eu coloco, fico lá na sala de aula, tem que colocar as coisas do Schopenhauer, tem que colocar as coisas do Nietzsche também. Se vocês quiserem, fazer professor, lá aquele material do Sócrates, aquele material dos estoicos ficou tão perdido, você não faz de novo uma sessãozinha com Sócrates e com os estoicos para a gente ter onde pesquisar, caso a gente queira? Se vocês quiserem, eu faço. Eu faço lá. Ah, professor, mas é para fazer alguma coisa? Não, é para deixar lá registrado. Lembra? O texto de Sócrates, um videozinho de Sócrates. Posso deixar ali algumas coisinhas para vocês, caso vocês queiram revisitar, né, aquelas ideias de Sócrates, caso queiram revisitar as ideias dos estoicos. Posso criar. Tá bom? É que eu geralmente não crio, porque o que acontece? É que vocês, meus amigos, vocês são pessoas que são iluminadas, mas nas outras salas, eu crio um negócio desse? Não, Vitória. Eu crio um negócio desse, o que acontece? Ah, professor, o que é para fazer? Por que você pôs isso? É para fazer trabalho? Para fazer resumo? Não, eu só estou arquivando para que vocês tenham acesso e depois pesquisar. Só que você pode deixar isso no grupo, você pode deixar isso escrito lá, as pessoas não leem. E aí vem te procurar no chat, aí vira, todo mundo fica entupindo de mensagem inútil. Tá? Mas eu sei que não é o caso de vocês, então eu posso deixar tranquilamente lá. Tá? Vitória, não vou fazer, a aula está gravadinha, vocês estão aqui e tá tudo ok. Beleza? Tchau, tchau, gente. Virgílio, deixa eu fazer uma pergunta. Pode, claro. No comecinho da aula eu perdi aquele trabalho que você colocou lá no Classroom que a gente não estava conseguindo abrir. Como vai fazer? Sim. Eu vou passar uma perguntinha do Kant, do Kant, ou do Schopenhauer. Eu vou passar... Era sobre o Schopenhauer. Schopenhauer. Eu vou passar uma perguntinha do Schopenhauer e uma do Nietzsche nesse trabalhinho dessa semana, aí já vale das duas, tá? Tá, beleza. Beleza? É aquela mesma perguntinha, vou pegar aquela mesma perguntinha, vou pôr junto com a do Nietzsche, e aí entrega já os dois em várias 2 semanas, certo? Tá bom. Beleza. Porque às vezes você fala, professor, mas eu já fiz, tudo bem. É aquilo lá, você só copia e põe aí na respostinha, tá? Tá, ok. Tá bom, então. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite para vocês também. Até mais. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.